Olá, hoje eu vou trazer para vocês um outro assunto que é tema de quase todo vestibular, a teoria da evolução de Charles Darwin. Exatamente na data de hoje, 24 de novembro, só que em 1859, Charles Darwin publicou o seu livro, que modificou toda a ideia de evolução das espécies. Nesse livro, Charles Darwin incluiu as evidências científicas da sua expedição Beagle, realizada na década de 1830. O livro trouxe que todas as espécies tinham um ancestral em comum, e isso levantou uma discussão imensa. Claro que o clero ortodoxo fez uma oposição veemente às teorias de Darwin, condenando a sua obra. Porém, o próprio Darwin, que havia estudado para ser pastor anglicano na juventude, afirmou que não havia razão para ser condenado. E é exatamente o que eu trago hoje nesse vídeo. Fique até o final e descubra porque 166 anos depois, ainda Charles Darwin é considerado o pai da teoria da evolução e sua importância no mundo científico. Fique até o final e assista, deixe seu like e seu comentário. Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais fundamentais e, olha, mais bonitas da ciência. Uma ideia que explica a variedade simplesmente inacreditável de vida que existe ao nosso redor. É isso mesmo, vamos falar sobre a teoria da evolução. Já parou para pensar nisso? Como é que surgiram milhões e milhões de espécies diferentes? Desde uma bactéria minúscula até a gigantesca baleia azul. Essa pergunta, essa curiosidade moveu a ciência por séculos e nos levou numa jornada de descobertas fantásticas. Mas para a gente entender o tamanho da revolução que foi a teoria da evolução, primeiro a gente precisa voltar no tempo. Vamos dar uma olhada na ideia que dominou o pensamento humano por milênios. Por muito tempo, a visão que prevalecia era a do fixismo. A ideia era que cada espécie, um leão, um beija-flor, uma samambaia, tinha sido criada exatamente do jeito que a gente conhece hoje, e que elas nunca, jamais mudariam. A vida era vista como uma galeria de arte, sabe? Tudo estático, sem mudar, e não como um rio que está sempre em movimento. Só que a própria natureza começou a mostrar umas peças que não encaixavam nesse quebra-cabeça. Fósseis de criaturas que não existem mais, semelhanças muito estranhas entre animais diferentes. Aos pouquinhos, essa visão de um mundo fixo começou a rachar, abrindo espaço para ideias novas e bem mais ousadas. E um dos primeiros cientistas a ter a coragem de propor uma explicação diferente foi o francês Jean-Baptiste de Lamarck. Ele olhou para a natureza e pensou, peraí, e se as espécies não forem fixas? E se elas puderem sim mudar com o tempo? A explicação de Lamarck ficou conhecida como a lei do uso e desuso. O exemplo clássico é o da girafa. Ele imaginou que as girafas, de tanto esticarem o pescoço para pegar as folhas mais altas, acabavam ficando com o pescoço mais longo. E que essa característica, adquirida em vida, era passada para os filhotes. Era uma ideia bem intuitiva, mas que, mais para frente, a gente descobriu que não era bem por aí. Pois é, hoje a gente sabe que características que a gente adquire durante a vida, tipo, ficar mais forte na academia, não passam para os nossos filhos geneticamente. Mas a contribuição do Lamarck foi gigante. Ele colocou a evolução no debate científico e preparou o terreno para a mente brilhante que ia, de fato, decifrar esse mistério. Charles Darwin. A viagem de Darwin no navio HMS Beagle foi muito mais que uma simples expedição. Foi uma verdadeira odisseia científica. Durante 5 anos ele observou, coletou, anotou tudo. E depois de décadas estudando todo esse material, ele e também outro naturalista incrível, o Alfred Russel Wallace, chegaram a uma conclusão que ia virar a biologia de cabeça para baixo. A grande sacada de Darwin foi perceber que não existe uma força interna empurrando as espécies para mudar. Na verdade, é o próprio ambiente que seleciona. A natureza funciona como um filtro, num processo que ele batizou de seleção natural. Certo, então vamos entender como isso funciona passo a passo. Primeiro, a gente tem a variação. Em qualquer população, os indivíduos são um pouquinho diferentes uns dos outros, né? Segundo, vem a competição. Sempre nascem mais filhotes do que o ambiente consegue suportar, então rola uma luta pela vida, uma disputa por recursos. Terceiro, a seleção. Aqueles que por acaso tenham características que dão alguma vantagem naquele ambiente específico, sei lá, uma cor que camufla melhor, um bico mais eficiente, esses têm mais chance de sobreviver e deixar mais descendentes. E por fim, a herança. As características vantajosas são passadas para as próximas gerações. Parece simples, né? Mas é um mecanismo de um poder transformador absurdo. A teoria de Darwin era brilhante, explicava um monte de coisas, mas tinha uma pecinha que o próprio Darwin sabia que estava faltando nesse quebra-cabeça.
Ele via que as características passavam de pais para filhos, mas ele não conseguia explicar o mecanismo, como exatamente isso acontecia. E a resposta estava nos experimentos de um monge chamado Gregor Mendel, lá com as suas ervilhas. A resposta era a genética, a ciência que explica exatamente o como da hereditariedade. E aqui está o pulo do gato. Quando a gente junta a seleção natural de Darwin com tudo que a gente descobriu sobre genética, mutações, hereditariedade, a gente tem o que chamamos de teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo. Essa é a teoria aceita hoje e é a base de toda a biologia moderna. Tá bom, mas e as provas? Que evidências a gente tem de que isso tudo realmente aconteceu e acontece? A resposta é uma montanha de evidências, que vem de todas as áreas da ciência que se possa imaginar. As provas vêm de tudo que é lado. Os fósseis são como fotografias do passado da vida. A anatomia comparada mostra pra gente semelhanças incríveis entre espécies que parecem super diferentes. A embriologia, então, mostra que no comecinho do desenvolvimento, muitos animais são quase idênticos. Cada uma dessas pistas conta um pedacinho da mesma grande história. E olha que exemplo fantástico de uma dessas provas, a homologia. Pensa só. O braço humano, a nadadeira de uma baleia e a asa de um morcego. Eles servem para coisas totalmente diferentes, né? Agarrar, nadar, voar. Mas se a gente olhar a estrutura dos ossos, é a mesma. O mesmo projeto básico. Isso é uma pista fortíssima de que todos nós viemos de um ancestral em comum. E que tal os ecos da evolução no corpo dos seres vivos? São as chamadas estruturas vestigiais. Basicamente, são partes do corpo que não servem mais para nada, mas que estão lá. Como os ossinhos da bacia que as baleias têm, escondidos dentro do corpo delas. Um resquício claro de um tempo em que os ancestrais delas andavam em terra firme. Mas talvez a prova mais poderosa de todas esteja escrita no nosso código da vida, o DNA. O fato de que seres humanos e chimpanzés compartilham cerca de 98% do seu DNA é uma assinatura molecular, uma confirmação da nossa profunda ligação evolutiva. A história da vida está literalmente dentro das nossas células. Então, a teoria da evolução não é só uma teoria. Ela é a melhor explicação que a ciência tem para a história da vida na Terra. E ela nos mostra não apenas de onde viemos, mas também nos dá pistas sobre o futuro. Porque a evolução não é algo que aconteceu e acabou. Ela está acontecendo agora, a todo momento, moldando a vida que veremos amanhã.